Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Rocha, eu sou do Fábrica de Estacionamentos. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre pisos, asfalto, pedra ou até mesmo concreto. Bem, nós temos algumas alternativas para usar no piso do estacionamento. Normalmente, o que se usa que é mais em conta? A pedra. Depois de você ter nivelado o seu estacionamento, você vai ter que fazer uma cobertura nesse piso. O porquê da pedra? Após estar bem compactado esse solo, você pode colocar o que a gente usa até em construção, que é uma pedra que a gente chama de pedra 1, que é uma pedra, nem é uma tão grande, que a gente chama de brita, e nem tão pozinho, que a gente chama pó de pedra. É uma pedra intermediária onde você consegue andar com facilidade. Por que se opta por utilizar a pedra? Porque ela tem um custo relativamente baixo comparado com os outros. Então, a princípio, se você montou seu estacionamento e não está com muito caixa no início, você pode optar por colocar a pedra. Ela tem um preço bem acessível, ela é fácil manejo para você espalhar em todo o estacionamento, só que de tempos em tempos você vai ter que dar uma manutenção, que é fazer uma recolocação dessa pedra. Porque o que acontece? Ela é colocada em cima do solo e normalmente, mesmo esse solo sendo compactado, com as chuvas e os carros passando e indo e voltando, eles acabam apertando demais essas pedras e elas vão entrando no solo e ali vai subindo a terra. Mesmo que seja muito antigo ou que passe muitos carros, ela tende a entrar na terra. E aí, de tempos em tempos, se é uma região que tem muita chuva periodicamente, para não se formar aquelas poças de água misturado com barro e pedra junto, você vai ter que vir e tá dando uma espalhada novamente. Provavelmente vão ter áreas que não tem grande circulação de veículo, e aí você pode até retirar dessa área que não tem tanto e tá passando para essa área aqui onde tem mais circulação. É mais ou menos isso que você vai ter de manutenção num piso que você optou por fazer com pedra. Aí tem uma outra situação que seria o concreto. A dificuldade do concreto é o seguinte: ela tem um preço um pouquinho elevado, né, comparado com o asfalto, mas ela não é flexível. Então, eu já utilizei concreto, mas por quê? Porque eu fiz um estacionamento uma vez que era de esquina, onde eu tive que demolir uma casa. E essa casa era em declive, então tinha a parte de baixo, onde da casa, que eram as garagens, que era na rua lateral, e a parte de cima que subia pela outra rua, que é onde era a casa construída. Ao quebrar toda a casa, a parte de cima que eu mantive a parte de baixo, porque também eu funcionei como garagem para guardar carro, deu uma trincada na laje que tinha. E mesmo porque a laje ela foi feita para suportar a casa e não a quantidade de veículos que eu ia colocar em cima. Então eu optei por fazer mais uma camada de concreto em cima. Então eu vim com uma estrutura metálica, que é tipo uma tela trançada, foi colocado e foi feita uma camada de concreto e para sustentar e eu não ter problema de rachadura. Só que mesmo assim eu tive problema de rachadura e acabou caindo água, né? Embaixo, quando chovia, pingava nos carros. E essa água que pingava passava pelo concreto. E eu não sei se você mora em apartamento ou não, às vezes tem goteiras de prédio que essa água que passa pelo cimento, ela acaba manchando até o veículo. E vou te dar uma dica: se você tiver essa goteira de água em prédio que passa pelo cimento, se você cortar um limão e passar esse limão cortado, você consegue retirar toda essa mancha que fica no carro com essas gotas. Bem, vamos voltar aqui. E aí, essa opção de piso de concreto, mesmo que não utilizando na linha que eu utilizei, você pode fazer um concreto manual e optar por fazer isso na entrada. Se ela não for muito espessa, ela vai acabar rachando, sabe? Porque uma vez ou outra
talvez entre um caminhão no seu estacionamento, algum veículo mais pesado, e aí com esse entrar e sair acaba rachando. E aí o conserto, o reparo do concreto depois não fica tão com uma visão tão agradável, sabe? Então a gente tem uma outra opção que seria o asfalto. O porquê do asfalto? O asfalto ele é mais caro, mas automaticamente ele é muito flexível, então uma vez feito ele aceita reparo com bastante facilidade. Lembrando bem que o asfalto ele é uma camada bem fina e ele copia o que tiver abaixo dele. Então você vai fazer um preparo no piso, né, com pedra, tudo, e se não tiver bem nivelado, o asfalto vai copiar exatamente o que tem embaixo. Então se tiver algumas ondulações, para tirar no asfalto é mais complicado, porque você vai gastar muito material e ele é caro. O bom do asfalto é que ele vai copiar, então se houver o piso ceder um pouco em alguma área ou outra, o asfalto ele copia, ele é flexível mesmo depois de frio e colocado com o sol diariamente, ele é bastante flexível, então ele acaba copiando o que tiver no piso. Mesmo se o piso afundar um pouquinho, o asfalto acaba copiando. E se tiver que fazer algum reparo por um motivo ou outro, ou passou uma tubulação embaixo de água, uma tubulação elétrica que não fica legal você fazer ela aérea, é legal você já no projeto ter tudo isso já estipulado e fazer ela no subsolo, no solo, né? E então às vezes você tem que fazer algum reparo por algum motivo e tal. O asfalto aceita bem esse reparo, você acaba ficando imperceptível e você consegue também com o asfalto fazer demarcações pintando o asfalto nas vagas onde os carros vão parar e delimitando. Bem, o que eu tinha para falar com relação ao piso são essas alternativas aí que você pode estar utilizando para colocar no seu estacionamento. Voltando, recapitulando, você pode iniciar pela pedra e parcialmente, conforme você for se estabilizando com o fluxo de veículos dentro do estacionamento, aumentando mais o movimento, com a própria entrada de valores, você pode fazendo parcialmente. Primeiro faz uma parte, depois faz outra, faz a entrada, uma rampa, ou a parte onde os carros chegam e param do lado da sua guarita, que é a recepção ali no caso, e depois você vai fazendo por partes, e até chegar no caminho que você desejar, ou asfaltado, ou se mesmo optar por pedra, não tem necessidade de asfalto, também vai funcionar, tá joia? Meu nome é Wagner Rocha, eu sou do Fábrica de Estacionamentos, e te aguardo no próximo vídeo.